Boa noite, meu povo! Estamos começando mais um Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas. Boa noite, Dilcinho. Muito boa noite, Mai. Boa noite a Carlinhos, que não pode falar conosco, mas está aqui nos filmando. E em breve o tão prometido os vídeos de todos os programas estarão no YouTube. Eu aviso a vocês, ainda em abril. E hoje o nosso tema é um tema, não sei se é polêmico, mas que segundo os homens não existem muito. Existem mais das mulheres para os homens do que o contrário. Existe amizade entre homem e mulher? Mas quando eu pergunto isso, eu quero saber aquela amizade sincera e desinteressada desde o início, viu, gente? E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui hoje dois convidados. Eu estou com o Cláudio Ceal, que é psicólogo e mestre em psicologia, ambos pela UFBA, e que ainda atende terapia de casal individual no Espaço Psi Bahia. Boa noite aí pro pessoal, Cláudio. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui hoje. E temos também como convidado Danilo Reutemann. Falei certo, Danilo? Nome difícil. Ele é formado em filosofia, formado em teologia e estudante de psicologia. Estou com dois professores aqui ao meu lado para poder discutir bastante com a gente esse assunto. E quem quiser interagir conosco, pode ligar no 3505-5000. 3505-5000. Ou pode entrar também no portal metro1.com.br e mandar uma mensagem aqui para o estúdio. Vocês vão ver que tem uma parte do lado direito da tela que envia sua mensagem para o estúdio, a gente recebe aqui ao vivo, tá? Ou liga pra gente, ou também pode nos ouvir, além de ouvir pelo Metro 1, que o programa também ele passa ao vivo na rádio digital, que é pelo site. Vocês podem baixar o aplicativo do Metrópole Player no celular de vocês, enfim, e ouvir a gente de várias maneiras. Mas e aí, meninos? Fala primeiro um pouquinho pra mim, Cláudio. Você acha que existe uma amizade entre homem e mulher desinteressada desde o primeiro momento? Ou geralmente os homens eles sempre têm algum interessezinho por trás? Fala pra gente a sua opinião e a sua experiência clínica. Vou até polemizar um pouquinho o que você falou aí, né? Na verdade, assim, amizade totalmente desinteressada não, porque toda amizade já pressupõe algum interesse mútuo. Né? Algum tipo de interesse, nem que seja intelectual, algum interesse do que a pessoa tem a oferecer um para o outro, né? Certo. Agora tem aquela questão que é o interesse num sentido mais de relacionamento, de se sentir atraído pela pessoa, né? Sim, Nesse sentido, eu acho que é possível, sim, que duas pessoas possam, de sexo opostos, né, homem e mulher, possam sim estabelecer uma relação de amizade, né? Por exemplo, há muitos casos de casais que viveram muito tempo juntos e depois que se separam, né, continuam muito amigos e não há, no caso, né, explicitamente por eles dizendo, interesse sexual mais ou qualquer tipo de... O interesse é puramente de amizade e de convivência. Você acha, assim, eu vejo dos dois lados, que a gente tanto tem casais que viram amigos, como tem amigos que viram casais. É verdade. Tá? E geralmente quando eu converso com mulheres e com homens, o que eu ouço falar da parte de muitos homens, amizade de homem e mulher, né? E eles soltam um risinho. Uhum. Tá certo? Então eu queria ouvir um pouquinho assim de você, Danilo, agora fala um pouquinho pra gente. Você acha que essa amizade, digamos assim, entre o homem e a mulher, que ela surge inicialmente, ela pode surgir desde o início de forma fraternal, sem nenhum interesse quando eu falo afetivo, amoroso, além do fraternal, ou que ela... primeiramente, ela surge por algum interesse ou a mulher desperta no homem algo mais que faz com que o homem chegue mais perto e ele possa ter, ou se ele tiver alguma coisa com essa mulher, pode depois falar, não tem nada a ver, vai virar amiga. Ou que não tenha nada e fala assim, com a convivência fale, não, eu achei que era uma coisa e agora é outra. Fala um pouquinho pra gente a sua opinião. Mayara, a pessoa de filosofia é uma figura meio esquisita. A gente se surpreende com as coisas de maneira meio estranha. Assim que eu falei contigo por telefone, você me falou a temática do programa, eu estava no trabalho, eu perguntei às pessoas que trabalham comigo. E eu perguntei, olha, vem cá, existe isso de amizade entre homem e mulher? O professor que trabalha comigo disse, olha, eu não acho não. Como assim não? Ele disse, eu me casei com minha melhor amiga. Uau! E aí a estagiária, enfim... A estagiária que trabalha, as melhores respostas sempre dos estagiários. A estagiária de psicologia que trabalha com a gente lá, ela disse assim, não, pode existir sim. Não é porque a gente é amigo, homem e mulher, que vai ter maldade. Eu peguei essa palavrinha interessante. Maldade, o que você está chamando de maldade aí? E aí ela que falou desse interesse. Eu comecei a ficar perguntando justamente do que está se tratando de interesse. E aí eu concordo com o Cláudio nesse sentido de que
De fato, qualquer interesse por alguém é de fato interesse. Agora, do que a gente está chamando de interesse, isso, que aí é a questão. Ou seja, essa sinceridade, do que a gente está chamando de sinceridade também aqui, né? Deixa eu me meter nisso aí, Mayara, também, porque esse assunto é muito polêmico. O seguinte, eu pelo menos até o momento nunca me relacionei com nenhuma inimiga. Ou seja, isso inclusive eu disse a ele. Uma grande amizade, e aí? Okay. Vai casar com inimiga, né? É verdade, assim, relação homem e mulher, relação de casal, pressupõe também um aspecto de amizade também, né? Se você coloca uma relação mulher focado apenas na atração, não é isso? E na paixão, aquilo ali não se sustenta há muito tempo. Porque naturalmente a evolução do casal num processo inicial de paixão, de muito tesão, né, como se diz, né, de muita atração, para um processo onde você desenvolve uma amizade pela outra pessoa que convive com você e uma relação que vai evoluindo para um sentimento de amor. Dilcinho, interessante o que você falou, mas deixa eu te fazer, tem aqui um participante nosso de nome Antônio que fala assim: eu tenho um amigo que diz que é homem, amigo de mulher, só cabeleireiro. Bom, por isso que eu falo, uma coisa eu vejo muito mais, digamos assim, da parte da mulher para o homem, no que a gente conversa e convive no dia a dia, de falar assim, não, tenho vários amigos homens. E aí quando eu comento isso com alguns amigos homens, eles vão e dizem, tá, mas será que ele não tem interesse nela? Ou ela tá falando por ela, mas e do lado de lá? Aí eu te pergunto, Dilcinho, você tem amigas mulheres? A você. Responda, eu juro que é só essa. Eu juro que é só essa, eu não vou te comprometer. Amor de Deus. Uma coisa contra a parede. Você tem amiga mulher? Tenho. É melhor parar por aí ou posso prosseguir? Pode. Vamos lá, essas amigas mulheres suas, você já teve a fé com alguma delas? Não. Então elas foram amigas desde o início. São amigas desde o início. Em algum momento na sua vida, você já teve interesse por alguma amiga que ficou só na amizade e não evoluiu? Já, várias vezes. Então acontece. E vocês, rapazes, me conte, me fale um pouquinho, Cláudio. Você tem amigas que elas começaram amigas e depois, enfim, evoluíram para uma relação, e também namoradas que depois saíram de uma relação e viraram amigas? Sim, tem namoradas que se tornaram amigas. E mais, assim, no curso de psicologia, 90% é mulher. Né? Sim, então, sim. necessariamente, eu fiz muitas amizades com mulheres, no qual o interesse maior, além da amizade, não ocorria. Quer dizer, era só mesmo o interesse de amizade. Imagine, né, numa universidade, você termina fazendo amigos, né, colegas. Sim, sim. E onde 90% é mulher, né? Então, é possível, sim. Deixa eu só complementar uma coisa, assim. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente nunca pode falar de 100%. Sim, nada, a gente fala de uma tendência maior. Os processos psicológicos humanos, eles são múltiplos, tá? E tem sim pessoas de todos os tipos que reagem de maneira a mais variada possível, né? Então, quando a gente estabelece assim uma coisa muito 100%, né? Quando está falando de comportamento, é complexo. Eu acho difícil. Nunca você vai alcançar você pode dizer assim, uma predominância maior? Pode ser. Mas sempre vai haver, né, situações em que sim, as pessoas podem estabelecer amizades e ficar só na amizade. Imagino vocês dois, os dois, na verdade, estudando psicologia em ambientes ultra femininos. É verdade. Como não deve ser isso? Aprende muito, viu? Aprende muito sobre o universo feminino, conviver com tantas mulheres. E o assédio é muito grande? Olha, claro que acontecia, né? Porque você está na faculdade, as pessoas se conhecem, né? Podia acontecer, isso é natural, né? Mas, assim, nada demais extraordinário, não. Normal. E da sua parte, Danilo? Não, de jeito nenhum. De jeito eu tô fazendo ainda, não sei o que eu vou dizer aqui que acontece, tô brincando, mas assim não acontece não, assim, eu tenho uma turma que estranhamente também tem muitos homens, então a metade da turma são composta por homens, sim, de psicologia. Bom, que ótimo. E assim, o pessoal super tranquilo, acho que não tem um tipo de relação que a gente estabeleceu que não tem espaço. Exatamente. Para esse tipo de abordagem, foi tranquilo. Vocês acham que existe diferença de uma amizade homem-homem para uma amizade homem-mulher? Sim. Claro, né? São pessoas com diversos diferentes. Né? Como é essa relação? Qual é a diferença entre a amizade de um homem com um homem e a amizade de um homem com uma mulher, no seu ponto de vista, Cláudio? Pessoal, a amizade de homem com mulher, eu acho que o tema, né, discutido entre eles é diferente do homem-homem. Com homem e mulher, eu acho que pode pintar mais temas relacionados a afeto, relacionamento, né? E homem-homem é aquela coisa do futebol, carro,
MMA, né? O último luta que teve, né? É uma discussão menos profunda em aspecto afetivo, pode ser até profunda em aspecto intelectual, né? Tá. Eu acho que a mulher instiga mais uma discussão mais voltada para relacionamento, para aspecto afetivo, é o que eu imagino. Gente, quem quiser participar com a gente, dar a sua opinião, se existe amizade entre homem e mulher, é só ligar pro 3505-5000. 3505-5000. Agora fala pra gente, Danilo, você tem mais amigos homens ou mais amigas mulheres? Muito amiga mulher, muito mais até. Eu até prefiro o diálogo, geralmente. Eu concordo um pouco com o Cláudio disso, assim, a tendência de puxar mais pro lado afetivo. Eu tenho irmãos homens, né, em casa, sim, então sim. A minha tendência não sei, acho que eu não tive uma irmã mais próxima e tal, enfim. Mas assim, eu tenho muita amiga mulher e geralmente o diálogo caminha mais para esse lado mesmo, assim, pro lado mais de questões ligadas a afeto. Embora com homens a gente discute mais sobre filosofia, sobre essas coisas mais... Papo de homem. Papo de homem. Eu achei muito engraçado que teve um tema aqui, que foi o tema do segundo programa nosso, e que a gente foi falar da relação do homem com o pênis. E aí, quando eu falei isso com meu marido, era muito engraçado quando ele ligava pros amigos, rapaz, ó pra cá, minha mulher vai fazer um programa falando sobre... Aí na hora que ele falava, sobre o pênis. Ele, aí eu dizia, isso só pode ser de homem para homem. Ele, você tá aí ouvindo? Eu falei, eu peguei. Então, o papo e até os próprios termos que os homens usam entre si são bem diferenciados dos termos quando tem mulheres no meio. Mas antes disso, a gente tá com Fabrício de Brotas na linha 3. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia. Você acha que existe amizade entre homem e mulher, amizade sincera e desinteressada? Rapaz, impossível. Como? É impossível. Você tem amigas mulheres? Rapaz, tem, mas todas a pessoa fica com interesse. Se for bonita, principalmente. Você tem uma música de Seu Jorge, ótimo. Ela é amiga da minha mulher e vive dando em cima de mim. O problema, se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mas mulher bonita mexe com o meu coração, não é isso? Isso é verdade. Então quer dizer que toda vez que você tem alguma amiga, antes passou pelo interesse ou não? Ou quase toda vez? Rapaz, se for bonita, passa interesse, rapaz. Mesmo que fique pra pessoa mesmo, mas passa interesse. É a garantia que a fila não termine, é? Mas que bom. Muito obrigada por participar e dar sua opinião. Porque hoje eu estava conversando com uma amiga mais cedo e ela olhou pra minha cara e fez assim, gente, Mai, é lógico que existe amizade de homem pra mulher. Falei, pois é, amiga, só que acontece que você é uma mulher e tá falando isso. Eu conheço vários homens que só olham pra minha cara e dizem assim, amizade de homem pra mulher aonde? Passando antes pelo interesse. E ela ficou com uma interrogação me olhando e eu dizendo, uma coisa é da mulher para o homem, outra coisa é do homem pra mulher, porque a parte instintiva, ela é muito forte e ela fala alto. Então, uma vez eu conversando com um amigo meu, que até ele já esteve aqui, Naldo, mais conhecido como Bug, ele falou, Mai, quando passa uma mulher bonita, isso mexe com o homem, entendeu? A tendência do homem vai ser olhar. Ele pode até não olhar, porque ele vai estar com sua mulher do lado, não vai desrespeitar nada. Mas a tendência do homem é forte, o que vem, na verdade, desse lado instintivo nosso. É verdade. Existe uma área da psicologia que ela chama de psicologia evolucionária, né? Ela estuda alguns aspectos genéticos do comportamento masculino e feminino. Tá. Não sei se vocês já ouviram falar em um livro popular, os homens são de Marte, e as mulheres são de Vênus, né? E outros que tentam fazer uma diferenciação em termos de cérebro mesmo, né? De genética, de biologia. E os homens parecem sim ser atraídos muito pela beleza. Sim. Isso é um aspecto instintivo do homem. Tá? Sim. Existem algumas explicações relacionadas a bons genes. Sim. Certo? Então, as mulheres belas, proporcionais, elas teriam, em princípio, bons genes. O que teria maior chance de sucesso reprodutivo. Além disso, belas e jovens. Então, a juventude também está envolvido com sucesso reprodutivo. Você nunca vai ver em qualquer parte do planeta, em qualquer lugar que você vá, em qualquer época, lugares onde mulheres de 70, 80 anos são símbolos sexuais. Você nunca vai ver. São sempre jovens, em qualquer lugar, em qualquer cultura, né? Então, há um aspecto instintivo em relação à beleza e juventude que sempre o homem vai se sentir atraído. É natural. Eu tô com dois ouvintes na linha. Eu vou falar primeiro com o Anderson, que tá na linha 3. Boa tarde, Anderson. Ou boa noite, Anderson. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, diga. Bem, na minha opinião é o seguinte, sempre tive várias amigas, vários amigos. Agora, todas as minhas amigas, eu fiquei com todas. Uau! E elas continuaram suas amigas depois?
Não, algumas sim, outras não, mas Sim. inclusive casei com uma das minhas amigas. Ah, que bom, porque Então, a relação... é um pouco difícil essa relação homem e mulher, quando você às vezes está num momento de fragilidade, Sim. ela está ali do seu lado e vice-versa, termina que cria aquela atração, né, indiretamente, né? Tá Mas vendo? aí- Tá ouvindo, mulherada? Então a gente tem complicado. sempre que Amizade ficar de homem e observando mulher. o interesse do outro. Amizade de homem e mulher, eu não quero minha mulher com amigo homem, não. Ô, Anderson, obrigada por participar. Boa noite. Eu tô com um anônimo na linha 2. Boa noite. Boa noite. Pois não? Então, na minha opinião, existe amizade entre homem e mulher. Que bom. Aham. Desde quando, por exemplo, o homem está bem resolvido na sua vida sentimental Sim. e a mulher também, entendeu? Então, Aham. se o homem está encontrando em casa, está bem resolvido em casa na vida sentimental, então ele vai estar seguro, entendeu? Em ter uma amizade com a outra mulher. Uhum. Então, quando tem está bem resolvido na vida sentimental, claro que vai ter a amizade, entendeu? Entre homem e mulher. Na minha opinião, existe, nesse sentido. Desde que os dois estejam resolvidos emocionalmente. Sentimentalmente. Uhum. Você acha, assim, pela sua convivência com seus amigos, que na maior parte das vezes, a gente não pode dizer que é 100%, mas que na maior parte das vezes, quando você vê seus amigos se interagirem, ou serem amigos de mulheres ou de amigas, etc., que há algum interesse amoroso ou sexual por trás ou não? No caso, o interesse sexual vai existir do homem olhar para a mulher. Oh, que pena, caiu. Mas vamos lá, Cláudio. Ou vamos lá, Danilo. Comente aí um pouquinho isso. Pois é, não, é interessante, porque assim, a gente particularmente, as relações hoje em dia, a gente vai observando a cultura, como ela tem funcionado, a gente vem observando de que o interesse tem passado, tem permeado as relações humanas, assim. A gente, de maneira, alguns valores como altruísmo, a gente tem percebido que isso não tem funcionado muito bem. É cada vez mais aquilo que alguns teóricos vão chamar de relacionamentos puros, né? Ou seja, eu fico com aquela circunstância enquanto me interessa. A gente chama isso de networking também, né? Ou seja, eu tenho uma amizade com alguém que é uma ponte profissional para mim, eu tenho uma amizade que tem uma ponte e tal. Então, assim, hoje, de maneira generalizada, eu acredito que a gente tem se permitido mais viver essas relações sem culpa. Sim, o que é De importantíssimo. entender, de utilizar o outro, assim. Então, acho que tem um ponto aí que é interessante. Quando a gente fala de interesse, de ter uma relação que parte de um interesse que não necessariamente é uma amizade sincera, a gente está falando aqui que tem algo que está sendo maquiado na relação, ou seja, uma intenção que não está sendo exposta como uma verdade. De alguma maneira, a gente está dizendo que a gente quer que uma transparência aconteça. Existe uma transparência que nos corresponde nas relações que a gente estabelece. E que, de alguma maneira geral, a gente busca isso, né? Sim. Então, ninguém reconhece uma mentira como valor. Pode até praticar. Sim, Né? e muito. Mas até vai mentir para quem mente, ele não gosta que se minta para quem mente. Então, assim, entender isso como um elemento, acho que deve permear as relações. Não há nada de mal ter um interesse, mas que isso vá dentro do jogo, da gama, como a relação vai acontecendo, que isso vá sendo explicitado, que isso vá sendo colocado de uma maneira clara e não uma instrumentalização. Tem um autor chamado Martin Buber, um filósofo judeu bem interessante, que ele vai falar de duas polaridades da relação, que o ser humano tem como relação. Ele fala do eu-tu e o eu-isso. Tá. O eu-tu é quando eu me relaciono com uma alteridade, com alguém que é diferente de mim e que eu considero. O eu-isso é quando eu trato a minha relação com os objetos, que são meios para atingir finalidades. O problema é quando isso se inverte. A gente lida com as coisas como se fossem pessoas e lida com as pessoas como se fossem coisas. E instrumentaliza. E aí a gente tem um problema, porque o outro é reduzido, né? É reduzido da sua condição, daquilo que ele tem de próprio, de valor, né? Ô Danilo, e você assim, já que você também tem aí a parte da filosofia e da teologia, você acredita que a dificuldade em estabelecer essa amizade sincera entre os dois gêneros, ela se deve ao desconforto que foi criado ao longo da história, das mulheres serem separadas dos homens, da questão do domínio do homem sobre a mulher, das mulheres serem criadas de uma forma e presas, controladas pelo homem, enfim, dessa separação, que isso poderia dificultar o surgimento de uma amizade verdadeira? Eu acho que sim, até certo ponto. A gente, como o Cláudio falou mais cedo, assim,
quando se trata de comportamento humano, a gente tem diversos fatores que estão envolvidos e com certeza o fator histórico é um deles, mas se fosse assim, então, resolvidas essas questões, quando você se discute hoje, questiona os papéis, sobretudo um esvaziamento, né? Se fala em crise do masculino, se fala de uma série de coisas porque o papel está sendo questionado, a gente então pronto, resolveu a questão, e não resolveu a questão. Eu acho que as pessoas continuam com dificuldade de relacionar-se e eu não acho que isso seja uma coisa ligada somente a gênero. Tá. Eu acho que isso tem a ver, a gente vive numa sociedade que de fato a relação, a gente aumentou possibilidades de comunicação, mas a qualidade da comunicação a gente tem uma dificuldade de conseguir manter isso. A gente tem uma tendência à superficialidade. Eu não quero parecer o cara chato que fica dizendo que tudo é superficial e tal, mas a gente observa no dia a dia que a gente tem uma dificuldade de estabelecer relações profundas. Eu diria que esse fator histórico ele é um fator importante para se pensar, mas eu acho que o contexto geral, como a sociedade se construiu nos últimos séculos, assim, nos últimos 2 séculos especialmente, tem um filósofo chamado Nietzsche, que ele vai, num livro chamado Fragmentos Póstumos, ele fala sobre uma coisa chamada niilismo. Niilismo, de maneira muito simples, significa que todos os valores que sustentavam um modelo de vida se desvalorizam. Se perde o significado disso. Um dos efeitos do niilismo nas relações humanas é, por exemplo, no caso da relação, a gente está falando da relação de amor aqui, né? No fundo é isso. Seria o erotismo como um modelo de não o erotismo do ponto positivo, de ter desejo e tal, não está se falando disso, né? Que isso é uma coisa que faz parte das relações, mas um esvaziamento do outro e o erotismo como ferramenta de consumo. Eu uso para consumir o outro. Hoje a nossa sociedade, ela tá realmente muito erotizada, mas antes de eu passar para Cláudio, que eu quero fazer algumas perguntas a ele, sobretudo da experiência dele em consultório com terapia individual e de casal, vamos falar com José Fernando de Abrantes, que está na linha 3. Boa noite, José Fernando. Boa noite, amiga. Olha, minha vida é o seguinte, amizade, tudo começa com amizade. Tá. A mulher já é realmente divina. Eu mesmo, minha amiga, eu tentei, porque eu sou metida a poeta, entendeu? Tá. Tentei fazer uma poesia para uma mulher, mas não consigo fazer uma poesia para a mulher. A poesia é o seu sentimento. Olhe no olho dela e diga o que você está sentindo. Essa é a poesia. Mas sabe por quê? Eu digo o seguinte, a mulher, eu falo quando se fala mulher, porque eu não consigo fazer, não consegui, porque os grandes poetas que fazem poesia em homenagem à mulher, é muito pouco, porque a mulher já é a criação divina de Deus, é a maior criação poética de Deus. Mas então, você consegue ser amigo de mulher? Ou sempre tem interesse por trás? A mulher, eu digo para você no meu sentido, que a mulher já é uma poesia criada por Deus. Então os maiores poetas, os melhores poetas do mundo, que fizeram homenagem às mulheres, não precisa a gente fazer esse tipo de homenagem poética, porque ela é a maior criação divina, porque a mulher é a semelhança da mãe de Deus. A mulher é divina. A mulher todos nós, a humanidade saiu da mulher. Eu vou te indicar o nome de um filme para te inspirar. Procure esse filme, O Carteiro e o Poeta. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada por sua participação. Eu tô com Rita de Vista Alegre na linha 2. Boa noite, Rita. Caiu, Dilcinho? A ligação caiu, que pena, mas vamos lá. Rita não tá mais, saiu também, caiu a ligação, daqui a pouco ela volta. Cláudio, fala um pouco pra gente da sua experiência, assim, de consultório, com terapia individual e com terapia também de casal. Exato. Se tem alguns homens que levam essa experiência, ou até mulheres dizendo de amigos que têm interesse, ou o contrário, de homens que se declaram apaixonados por uma mulher e que às vezes não sabe se chega ou se não chega e como pode ficar a amizade em função disso. Veja só, o homem, ele sofre uma pressão maior na aproximação com a mulher do que a mulher para o homem. Por quê? Se espera nessa sociedade que o homem seja um ativo. Tá. Ele que tem que demonstrar o interesse, ele que tem que se arriscar, ele que tem que se atirar. E receber o não na cara ou não. A mulher, ela tem aquela postura de mostrar-se, olhar, mas esperar que ele venha até ela. Eu sei que, eu falando isso, muita gente pode dizer, não, mas hoje em dia as coisas estão diferentes. É verdade, estão se modificando. Mas ainda há uma predominância, uma expectativa que o homem
tome a iniciativa e vá até lá. Então, isso é um fator que dificulta para o homem, né, às vezes, tomar a frente e ao encontro da mulher. E muitas vezes, em psicoterapia, essa pessoa tem o que a gente chama de baixa habilidade social. Tá. Ela não sabe ser sedutora, ela não sabe assediar, né, de maneira adequada a mulher, de forma a demonstrar a ela que ele tem interesse por ela e conquistá-la, né? Porque a mulher quer ser seduzida, né? Sim. Não basta só dizer assim, chegar no seco e dizer, olha, eu tô interessado em você, quero namorar você. Uma coisa assim pode até dar efeito, mas é um pouco seco demais. As mulheres querem ser seduzidas, querem um pouco de poesia, né? Querem algo que as conquiste, né? Mais do que chegar secamente e dizer que está interessado nela e quer, a partir dali, namorar com ela. Né? Não funciona muito bem. Né? Eu quero explorar mais esse assunto, mas antes eu quero ouvir Nuno Nascimento de Pau da Lima na linha 3. Boa noite, Nuno. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Tema bastante bacana para variar, né? O programa de vocês é show de bola. Que bom. Olha só, eu queria falar uma coisa. Eu acho que a amizade entre homem e mulher é perfeitamente possível, sim, embora para muitas pessoas seja uma coisa meio utópica. Agora, o problema é que, especialmente na cabeça dos homens, é impossível o homem ter amizade com a mulher. Porque fomos criados, infelizmente, nossa sociedade é bastante machista, tipo, o homem, para estar com uma aproximação muito grande com a mulher, tem que estar envolvido em algum tipo de relacionamento, seja ele de que natureza for. Outra coisa é bastante interessante, que quando essa amizade se torna o que as pessoas chamam de amigos com benefícios, e esse relacionamento acaba acabando, você não consegue voltar para o estado anterior de uma amizade normal, ou seja, quando você, pelo menos não é regra geral, mas acho que a maioria das vezes, quando você envolve um pouco de sexo ou um pouco mais de intimidade com essa amizade, se esse relacionamento não dá certo, você acaba não tendo como voltar com a amizade anterior. Enfim, era isso que queria participar. Abraço pra vocês. Obrigada. Sim, Cláudia, aproveite e já comente. Eu isso da amizade colorida, né? Que ele vaticinou uma coisa assim, olha, se houver sexo, se houver relacionamento, não se pode voltar de novo à situação anterior. Veja só, há uma possibilidade, se os dois são maduros, se os dois são adultos, se os dois iniciaram outros relacionamentos fora daquele ali, há uma possibilidade deles voltarem de novo a interagir como amigos. É possível casais que começaram namorando terminarem amigos. Isso é possível, desde que haja maturidade de parte a parte, né? E que os dois estejam bem resolvidos em relação a isso. Quando a separação ela é difícil, quando um não quer e o outro quer se separar, quando há briga, quando há discussão, aí fica mais difícil. É mais complicado. Realmente, o ideal até a gente indica que a pessoa realmente dê um tempo, né? O máximo possível, ficar distante da outra para esfriar a cabeça, refletir, reiniciar um novo relacionamento para quem sabe no futuro voltar até a fazer uma amizade de novo, voltar à amizade de novo. Gente, agora que esse último ouvinte participou, o Nuno, ele me trouxe à lembrança um assunto. Antigamente, na verdade, só os homens que tinham, na verdade, mais casos na rua ou que tinham alguma relação sexual que não estava sem estar necessariamente namorando. Hoje isso vem acontecendo também com as mulheres. Verdade. Tá? Tem até algumas siglas que se usa, que já está do conhecimento de alguns homens, que é o PA ou o PD. Como é que isso é tratado em consultório? Assim, você atende mulheres que elas têm amigos que chamam, meu PA, que está à minha disposição para um sexo casual, e que termina dali, muitas vezes, surgindo uma amizade, que aquilo pode evoluir para uma relação ou não, que é apenas o preparativo realmente para você desestressar, tendo uma relação sexual casual, tá? Com um amigo, certo? Ou com uma pessoa que considera amiga, mas que não é tão amigo íntimo, mas que você termina abrindo questões íntimas suas. Mas isso hoje está acontecendo no universo feminino. Como é que o homem vê isso? Eu quero agora saber sua opinião de psicólogo de homem, a sua também, viu? Já. Só, vou pegar um pouco o que o Danilo falou, né? Dessa relação da pós-modernidade, né? Então, atualmente, o papel da mulher na sociedade está diferente. Não é mais aquele papel de que o foco seria ser mãe, ter filhos, né? Casar, estabelecer família. Né? Há muito tempo já passou isso. A mulher quer ascensão profissional, a mulher quer sua posição, e hoje em dia a mulher está buscando seu prazer cada vez mais, né? Sim. Então essa relação onde ela tem uma amizade, tem um sexo só para relaxar, digamos assim, desestressar, só para uma relação sexual pura e simples, já acontece, não com tanta frequência quanto com os homens.
Né? E aí eu vou colocar uma coisa polêmica, eu acho que nunca vai ser com a mesma frequência do que com os homens. Somos diferentes. Somos diferentes. Exatamente, são diferentes. E o corpo, a biologia interfere muito nisso, gente. Mas assim, a mulher já está se abrindo, né? Tendo abertura para ter relações onde o sexo entra numa situação mais assim, transitória, e ela sente prazer nisso e curte. Agora, geralmente as mulheres não curtem muito tempo assim. É uma coisa que dá uma sensação de vazio mais facilmente para a mulher do que para o homem. Né? Ela Porque pode a mulher busca sempre o vínculo. Isso, ela está buscando um vínculo com mais facilidade que o homem. Já o homem, ele está sempre mais disponível para o sexo pelo sexo, digamos assim. Sim. Não que o homem não goste de afeto, de carinho, de amor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele tem uma tendência maior às relações sexuais, pura e simplesmente pelo prazer. É mais comum pela criação do homem, por um aspecto até biológico, tudo isso interfere. Bem, a gente vai rapidinho, gente, para os intervalos comerciais e volta daqui a pouco. Liga pra gente no 3505-5000 ou manda uma mensagem pelo metro1.com. Estamos de volta ao Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas, cujo tema hoje é: existe amizade entre homem e mulher? Na verdade, quando eu fiz essa pergunta, o questionamento foi se existe uma amizade sincera, se existe uma amizade desinteressada desde o início, ou se por um acaso acontece o que aconteceu com o ouvinte aqui, que virou pra gente e falou assim: bom, eu fiquei com todas as mulheres que são minhas amigas, e algumas permaneceram amigas ou não. E a gente estava aqui agora conversando no intervalo, falando que será que isso não era uma tática que ele usava de virar amigo para conseguir, digamos assim, ficar com a mulher? E aí, meninos, o que me dizem? Não, ele foi esperto. Ah, é assim que... Ó, meninas, olha o que o homem diz, ele foi esperto. Sim, ele Cláudio, me diga. Às vezes, algumas pessoas têm uma dificuldade maior de chegar logo junto. E se mostrar interessado e seduzir de primeira. E por isso ele inicia com uma amizade que facilita, porque se aproxima, começa a ter uma interação mais fácil, e aí depois ele já mostra o interesse. É uma tática. No caso dele funcionou bem, parece, né? Porque ele simplesmente ficou com todas as amigas que ele teve, né? Vamos lá. Eu pensando agora em amizade homem-homem, em amizade homem-mulher. Você acha que o homem, não só na coisa do homem-homem, ok? Porque assim, o que eu vejo o homem, ele tem dificuldade de se abrir, de expressar suas emoções do ponto de vista geral, tá? Até pela nossa cultura, nossa história, enfim, a sociedade e um tudo junto. Aí o que é que eu fico pensando? O homem, ele se relaciona com a mulher de uma forma mais aberta, ele coloca para uma outra mulher o que ele não tem coragem de colocar para um outro homem, até abrindo algumas fraquezas suas ou inseguranças? Você está dizendo no caso assim, amizade. Agora eu tô falando de amizade. Se existir uma amizade entre um homem e mulher, vamos supor que um homem tem amigos homens e tem amigas mulheres, tá? Vamos imaginar que ele até tenha o melhor amigo dele seja homem, mas tenha também amigas mulheres muito próximas e tenha um ou duas que ele se relaciona mais. Você acha que se ele tiver com um problema existencial ou com um problema afetivo, emocional, que esteja torturando um pouco ele, mexendo, que ele vai se abrir mais facilmente e mostrar essa fragilidade dele com uma mulher, com uma amiga mulher, do que com um amigo homem? É mais possível, porque assim, existe até uma ideia social de que a mulher é mais preparada para falar de coisas relacionadas ao afeto, relacionamento, né? Se espera que a mulher esteja mais preparada para isso. E aí, quando o homem tem uma amizade com a mulher, ele logo aciona, né, essa amizade para falar das suas angústias em relação a um afeto, a alguma coisa que ele está sentindo emocionalmente. É comum isso acontecer. Tá. Você acha, Danilo, que ainda é tabu na sociedade, de uma forma geral, falar de uma amizade sincera entre homem e mulher? Sim. A gente tem um fenômeno interessante que acontece, assim, até em relação à sexualidade de maneira geral, né? Que a gente tem... acontece... no carro a gente conversava de que antigamente não é que antes as pessoas tinham uma amizade entre homem e mulher, era uma coisa mais simples do que agora. Por exemplo, estudavam em escolas diferentes, separadas, né? Eram separadas. Escolas mistas é um fenômeno, assim, recente. Podemos dizer recente. E assim, dizer isso significa dizer que, assim, não era fácil antes, não é fácil hoje, mas eu acho que por motivos diferentes. Fazendo esse paralelo em relação à sexualidade, a gente vive do tabu à banalidade. A gente tem dois extremos, dois polos complicados de se lidar. O tabu, assim, a gente não pode esquecer que o tabu ele tem uma função de proteger algo.
Né? O problema do tabu é quando você não entende as razões e tal. O tabu ele soa para nós de uma maneira mais comum como algo que não se pensa, que não é refletido e tal. Mas assim, ele tem também uma função de proteger algo que se entende como algo valioso, como algo importante. Porém, a gente vive por um outro viés agora. Eu acho que a gente tem hoje uma instrumentalização das relações. O Bauman tem um livro, o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês muito, muito interessante, muito fácil de ler. É um cara bem simples, escreve bem muito atual. Simples. E ele fala num livro chamado Amor Líquido. E ele fala das relações de bolso. Ele fala que no fundo, relacionar-se é difícil, as relações estão se tornando complicadas por conta de uma série de intensidades e de uma dificuldade que a gente vem aprendendo culturalmente de lidar com a diferença do outro. E ele fala de relações de bolso, ou seja, que a gente pode tirar, né? Você falava mais cedo do PA, né? Sim. E também ele usa algumas metáforas que eu acho interessante, como assim, relacionar-se é muito denso, então precisa diluir, é igual a vitamina C. Você tem que botar na água, sabe? Para poder diluir, para conseguir tomar. E de maneira tal que ele fica perguntando, será que as pessoas querem se relacionar mesmo? Ou elas de fato estão procurando como a gente pode deixar os laços frouxos para que a gente não se sinta tão preso e não se sinta tão solto? Então assim, hoje talvez a pergunta em relação às relações seja um pouco essa, assim, como manter a individualidade e como manter a relação, que é de fato, de repente, talvez o grande drama de relacionar-se, até onde o meu eu pode se dispor a acolher o outro, pode se dispor a estar com o outro, sem perder aquilo que lhe é próprio. Sim, eu acho que, na verdade, a pessoa, primeiro, ela precisa aprender a lidar com o seu eu e a gostar da sua companhia para lidar bem com o outro. Quem não conjuga o eu não consegue conjugar o nós, né? Ah, gostei. Gostei, vou colocar isso na fanpage. Mas eu tô com um grande amigo na linha, participante aqui do nosso programa, Maurício Magalhães. Boa noite, Maurício. Ai, boa noite. Arrasado por não ter participado dos últimos, em muita desvantagem, porque vocês já estão conversando há um tempo, eu só entro nesses 5 minutos. Eu preciso ir pra Bahia para participar de um programa inteiro. Está mais do que convidado. Hoje está às 19 horas, mas é todo sábado, 15 horas. Venha um sábado passar um fim de semana aqui, que você senta aqui na bancada comigo pra fazer ao vivo, aqui do meu lado, e depois a gente jogar esse vídeo no YouTube, que daqui a uns dias vai estar tudo lá. Ai, maravilhoso. Boa noite, turma aí da bancada, meus companheiros. Boa noite, Salvador, Bahia. Ai, vamos ao tema de hoje, né? Se é possível ter uma amizade sincera entre homem e mulher. É nesse tema que estamos. Eu até ouvi outros comentários sobre as relações e as dificuldades das relações, né? Sim. Sim, eu acho que hoje é uma grande, assim, super interessante a pertinência desse tempo no mundo de amizades, de Facebook, todos esses Tinder, todos esses sites de relacionamento, todas essas novas relações virtuais e essas relações antigas aí de homem entre mulher. Mas assim, minha opinião é que sim, é muito possível você ter amizade sincera, apesar de não ser fácil, como amizade sincera também não é fácil entre 2 homens ou entre 2 mulheres. Eu acho que ao longo da vida a gente vai aprendendo que amizades é sempre um processo, é uma coisa em construção, que você tem que ir irrigando e ser irrigado o tempo todo. Talvez o que tenha motivado o tema de hoje é essas questões dos efeitos colaterais da relação entre mulher em relação aos aspectos de atração, de sexo, que sim, são inevitáveis. Eu acho que você pode ter uma amizade sincera com uma amiga e ao mesmo tempo ter algum tipo de atração, sim. É antagônico? Não, é humana e é real. Assim como 2 homens homoafetivos, sim, você pode ter amizade entre 2 homens gays e sim, pode ter um interesse lícito, animal, lindo e maravilhoso. Então, a minha opinião sobre isso é que mais do que uma relação entre homem e mulher, hoje o que está em jogo é que, assim, olha, se a gente pensar muito bem, nós estamos vivendo num mundo de que, assim, olha, lá atrás a força prevalecia, lá atrás, assim, ainda hoje um pouco o dinheiro prevalece. Agora a gente está entrando numa sociedade que o conhecimento e os valores prevalecerão. Assim espero que os valores prevaleçam, viu, Maurício? Valores e não valor monetário. Então, esses valores, eu acho que assim, olha, eu tenho 54 anos e vejo isso assim, quase de camarote, como a vida é feita de escolhas, né? Inclusive as suas amizades.
Então, assim, hoje você não deve perder tempo com coisa que você já não soma na sua vida. E não há nada melhor no mundo de você ter amigos homens, amigos mulheres, amigos gays, amigos de qualquer tipo, desde que você alimente a alma a partir deles. Ô, MM, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, deixa eu te interromper. Porque, lógico, o homem, o ser humano, ele tem várias fases, tá? Ao longo da vida. E quanto mais jovem a gente quer viver mais emoções, às vezes pensa mais em quantidade do que qualidade. Eu sei que você tem várias amigas mulheres. Você acha que há uma mudança quando se começa uma relação com relação homem e mulher, quando você é mais jovem do que quando você começa mais maduro? Eu não tenho dúvida. Eu acho que em tudo, né? Esse ponto sim, eu acho que esse ponto salta mais, até porque a energia muda ao longo da vida. Você vê assim, eu tenho uma filha de 18 anos, um filho de 11 anos, e você vê assim, a usina nuclear de energia que essa turma tem. Então é energia jogada para tudo que é lado, e isso reflete também nas amizades. E aí existe essa mistura, né, entre assim, as relações, as amizades, o sexo, fica, não fica, pega, não pega. Ao longo da vida, sim, eu acho que não só em relação a esse ponto, em todos os outros pontos você vai amadurecendo e fazendo outras escolhas. Maria Bethânia tem uma frase que diz assim, quando ela fez 60 anos, eu li uma entrevista dela que ela dizia que ela se gostava mais quando ela tinha 60 anos do que quando ela tinha 50. E quando ela tinha 50, ela se gostava mais do que ela tinha 40. Honestamente, eu também me sinto assim e transfiro isso para as minhas relações de amizade com homens e com minhas grandes amigas. Deixa eu te fazer 2 perguntas para você me responder sim ou não. Você já teve amigas que viraram amores? Sim, E amores claro. que viraram amigas? Sim, também, mão dupla. Não, e amigas, eu vou responder uma terceira pergunta não feita. Ok. Que são assim, amigas que começaram com amigas e que em algum momento a gente teve uma paquera, um caso, e que sim, voltamos a ser grandes amigos, sim também. Nada é excludente, a vida é apenas includente. Excludente é o que não é legal. É que às vezes eu me controlo, porque eu fico conversando algumas coisas e os amigos olham pra mim, Maiara, você não vai me colocar em cilada não, viu? Eu me acabo de rir. Fico me controlando do que é que eu posso perguntar e o que é que eu não posso perguntar. Mas aqui não, aqui é o seguinte, quem está disposto a estar no seu programa tem que estar disposto a tudo. Então o acordo é esse, nada de perguntamos tudo, respondemos tudo. Pode contar com o Semana que vem eu entro 3 horas. Quero que você me fale sobre a sua viagem lá. Foi Singapura ou Sri Lanka, que eu não me lembro? Foi pro Sri Lanka. É um país paupérrimo. Vou dar aqui já um teaser. É um país... Rapidinho que eu tô caminhando pro final. Ainda tenho que concluir com os meninos. Paupérrimo, feliz, mas com projeto e tudo que o Brasil poderia ser de alegria jogada fora aqui. E lá é um espetáculo. Conto sábado que vem. Ok. Muito obrigada. Beijo, a gente se vê sábado que vem, 3 horas, de 3 às 4, viu? De plantão. Um beijo. Tchau. Vamos lá, meninos. Sim, Cláudio, voltando ao ponto que a gente estava. Você falou sobre um ponto importante, que é a questão da baixa estima, às vezes, do homem, dele se aproximar de uma mulher que ele tem algum interesse ou não. E às vezes se aproxima mais para virar amigo e não tem a coragem de verbalizar que existe alguma coisa por trás. Tá? Você acha que isso pode ser também uma tática, como colocou aquele nosso ouvinte que falou há pouco atrás? A gente não pode ter certeza em relação a ele, né? Mas sim, é uma tática interessante para pessoa que não consegue chegar já seduzindo. Porque é muito... pro homem isso é uma coisa complicada, né? Você começar e receber um não na cara é complicado para qualquer pessoa, né? E o homem tem que se submeter mais a essa situação, né? Então, às vezes, ele não consegue fazer isso logo de cara, ele começa com amizade, ele vai se aproximando, e isso facilita ele, parece que diminui a tensão, o estresse, a expectativa, e faz com que ele aí consiga se expressar seus sentimentos. A gente está com Isabela do Bonfim na linha 3. Finalmente, mulherada participando. Quero ver as mulheres ativas aqui também. Boa noite, Isabela. Boa noite, tudo bem? Tudo, diga. Então, a pergunta é se pode existir amizade entre homem e mulher, não é isso? Sim. Olha, para mim a resposta é muito simples e óbvia. Pode sim, é claro que pode. Sabe, depende da pessoa. Sim. E hoje eu ouvi uma coisa que me edificou muito, que assim, o homem é maduro quando ele sabe se relacionar. Né? O homem, eu falo homem ou a mulher, né? A humanidade, ele é maduro quando ele sabe se relacionar.
Então, na amizade do homem e da mulher, quando ele sabe, né, ver quem é aquele outro que está na frente dele, o que é que ele tem a oferecer, o que é que eu estou buscando, né, daquele outro, né, no caso do homem, o que é que ele está buscando da mulher, e da mulher também, o que é que ela está buscando daquela amizade, quando você também, como foi dito muitas vezes aí, quando você tem clareza, né, daquilo que você tem, quando você está bem com você mesmo, né, Sim. você não vai precisar usar o outro como objeto nem nada, eu acho que essa amizade, ela é muito linda, ela acontece sim. Eu tenho muitos amigos homens, né, e eu vejo que são amizades que me edificam muito, porque o homem, sendo homem, na beleza que ele tem, na graça que ele tem, na sua diferença, ele pode edificar muito a mulher com aquilo que ele tem, né, não é à toa que existe o homem e a mulher, né, porque a mulher não é só para o homem sexual, ela pode ser mãe, pode ser irmã, pode ser filha, e pode ser amiga. E a mesma coisa a mulher, com a beleza que ela tem, ela pode muito edificar o homem em uma amizade. Então eu acho que existe sim, né? E eu estou muito feliz que meu amigo Danilo está aí. Por isso que eu posso dizer isso também hoje. Ah, que legal. Mas antes de Danilo responder rapidinho, eu quero atender Rita de Vista Alegre na linha 3. Boa noite, Rita. Boa noite, minha linda. Que bom, finalmente a mulherada participando. Só tem ouvido voz de homem aqui. Ah, porque o papo é gostoso, é muito bom aí. Diga. Ai, eu tô gostando, viu? Que bom. Existe amizade entre homem e mulher? De mulher para homem, de homem para mulher? Existe. Olha, às vezes tem amizade. Sim. Não agravando todas, que os homens têm uma amizade mais sincera do que muita mulher, que tem mulher, não agravando todas, tem mulher que vê a falta. Às não vezes tem mesmo. Todas, Você tem mais amigo homem ou mulher? Hein? Você tem mais amigos homens ou mulheres? Olha, eu tenho, acho que faz parte quase tudo igual, mas eu tenho também um bocadinho de homens de amizade. Agora, amizade sincera, né? Você amizade já ficou sincera. com algum amigo seu? Já paquerou? Teve alguma fé com algum amigo seu? Ah, quando eu era bem jovinha, né? Bem novinha, já tive, mas agora não, né? Amigo é amigo, né? Ah, mas que bom, que bom. Muito obrigada pela sua participação, viu? Ligue sempre. Eu quero ler aqui 2 mensagens de Djalma. Finalmente, meu ouvinte de todas as horas. Djalma falou aqui, boa noite, mais. Sim, existe amizade entre homem e mulher sem interesse sexual. Porém, como diz Flávio Gicovati, eu adoro o Gicovati, às vezes se relacionar com um amigo pode ser mais proveitoso. Mas se interessar por todas as amigas é complicado. E ele se interessar por todas as amigas é muita carência também. KKKKK. Mas vamos lá. Sua amiga... Não, foi sua amiga, não foi? É verdade. De Danilo. Diga, Danilo. Pronto, a Isabela falou de uma coisa interessante. Acho que queria... um beijão, Bela. É uma amigona mesmo, assim, de fato. Assim, na verdade, ela falou da relação, né? Existem várias maneiras de se pensar o ser humano. Se fala de animal racional, de animal político e tal, mas tem uma coisa interessante o homem como um animal relacional, ele é um ser relacional. Sim. Ele nasce de uma relação, ele se constitui a partir das relações que estabelece. Eu não consigo dizer quem eu sou sem as pessoas que me povoam, sem as relações que eu estabeleci na minha vida. Quando eu olho para alguém, eu suponho uma relação, ou seja, uma relação que a precede. Né? Então, assim, essa dimensão é uma coisa fundamental e a gente, lamentavelmente, sobretudo os homens, eles não são educados nisso, nessa dimensão relacional. Não há uma educação para estabelecer as relações. A gente falava mais cedo de que geralmente se abre mais quando tem as mulheres. Na verdade, assim, acho que tem culturalmente construído isso, e aí as razões são inúmeras e diversas. Está na hora de a gente começar a desconstruir, porque exatamente, assim, esse programa é um programa educativo, em que a gente vem trazer aqui várias questões para a gente colocar em discussão e ver, vem cá, eu estou fazendo isso há tanto tempo, isso é bom para mim ou isso é ruim para mim? Eu faço isso porque todo mundo faz ou é uma coisa realmente da minha alma? Me violenta ou não me violenta? Me faz feliz ou infeliz? Tá na hora da gente começar a pensar em algumas coisas, mas continue. Urge uma educação para o afeto. A gente vê aí, a gente não pode pensar que a violência, por exemplo, o aumento da violência não tem a ver com isso, né? Existem inúmeros fatores, a gente não está aqui dizendo que é o único, mas assim, não dá para pensar de que essa falta de educação para os afetos não tem influência no modelo de sociedade que a gente tem hoje e que a gente não tá satisfeito com isso, a gente não está contente com isso. Então urge uma educação para os afetos. A gente pensa em tanta coisa, pensa em educar para algumas coisas, assim, a gente fala que a educação está em crise, mas assim, a gente vê algum investimento, pelo menos de energia, em algumas circunstâncias educativas, mas uma educação para o afeto, para um significado de verdade,
para a experiência de existir como ser humano, a gente vê uma dificuldade nisso. E acho que uma educação para os afetos é fundamental. A gente já está caminhando para o final, Cláudio, então gostaria também que você se colocasse, desse aí umas palavras finais e também colocasse alguma coisa. Pessoal, eu vou só completar o que ele falou sobre violência contra a mulher, né? Tá. É interessante que se fala muito da violência contra a mulher. Como combater? Mais repressão, mais polícia, colocar aquele botão de alarme, né? Caso a pessoa se aproxime. Então, muito voltado à repressão, pura e simplesmente. E ninguém comenta que o combate à violência contra a mulher começa lá na infância, com o menino. Com a educação do menino, né? Em que ele vai entender que a mulher não é um objeto dele, não é a posse dele, e que se ela não estiver com ele vai ter que feri-la, matá-la, né? Ou fazer alguma coisa. Então aí vai lá atrás. E ninguém comenta isso. Tá? Eu acho que é uma carência nos comentários sobre violência contra a mulher, a questão como você está educando. Os pais educam os filhos, meninos, sobretudo os filhos homens. Os pais e as mães, porque as mães também são grandes responsáveis por continuar a reforçar o modelo arcaico e equivocado que a gente tem na nossa sociedade. Porque quer que seu filho seja macho, né? Não seja gay, né? Isso, se colocar uma criança brincando de boneca, ou mostrando afeto, esse menino não sei não, né? Então há muito preconceito em relação a isso. Ele se torna um adulto que vê a mulher como objeto. Eu quero agradecer aos meus convidados, quero agradecer a Danilo. Danilo, se despeça do pessoal. Bom, obrigado aí por quem estava ouvindo, o programa é muito bom, né? Eu tô ouvindo pela primeira vez agora e fazendo ao mesmo tempo. Obrigado, Mayara, pelo convite. Você vai voltar, pode ter certeza. Os dois vão voltar muitas vezes, Cláudio. Muito obrigado por participar do programa. Muito interessante e o clima muito agradável. Eu que agradeço a vocês, agradeço aqui a minha equipe, agradeço muito a Carlinhos do Estúdio 1, que Humberto que tá me dando um apoio aqui, filmando todos os programas. Agora em abril sai, viu, gente? Até a segunda quinzena tá no YouTube. Obrigada, Dilcinho, aqui, meu locutor. Obrigada ao meu produtor ali, marido produtor. Obrigada aos meus parceiros. Muito obrigada, Joana. E a Maurício da Alpha Graphics, meu material, minha caneta, meu bloquinho, tá tudo lindo. Em breve tá saindo aí folheto e saindo outras peças pra gente poder se divulgar. Por favor, participem. Agradeço também a Humberto do Estúdio 1. Agradeço a Uranus, que também me deu uma ajuda. E a Renato Ato, que é designer da R360, que também tá fazendo a parte do meu material. Obrigada aos meus parceiros. E semana que vem, gente, 3 horas da tarde, viu? De 3 às 4. Hoje teve futebol no horário do programa, mas o nosso programa é todo sábado, de 3 às 4. Espero vocês, um beijo grande. Tchauzinho.